nossa série do mês de abril, que é sobre Jesus. E Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Diga: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E sem Jesus, nós não conseguimos ir até Deus. E sem Jesus, nós não conseguiremos relacionar com Deus. E muito menos sem Jesus, nós não conseguiremos sermos adotados pelo amor de Deus, que é um amor que nos adota como filho. Então, através de Jesus, o seu único filho, que era o seu único filho, ele nos deu Jesus, a humanidade toda, como está escrito em João 3,16, para que eu e você pudéssemos juntos conhecer o caminho, a verdade e a vida e passarmos a sermos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Ele agora como nosso irmão mais velho, não mais o único filho de Deus, mas o primeiro, primogênito. E através dele nós passamos também a ter lugar como filhos e ter uma casa que é no céu eternamente. Mas para isso a gente precisa ter uma clareza de consciência que nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador. Para isso nós precisamos ter a clara convicção que de verdade Jesus é o nosso Senhor, o único Senhor da nossa vida. Amém? E gostaria nessa noite de fazer uma perguntinha. Tem alguém aqui que está aqui conosco hoje pela primeira vez? Levante a sua mão se você estiver aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindas. Vocês são especiais para quem te convidou, ou da forma que vocês vieram, mas vocês principalmente são muito especiais para Deus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida, tem um plano perfeito para a vida de vocês. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João 14,6. E juntos nós vamos ler. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vamos começar a nossa série Jesus com esse versículo chave, João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e faça uma oração específica, a qual o Espírito Santo te direcionará a fazer pela sua própria vida. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa noite, pelo dia que o Senhor fez por nós e principalmente, meu Pai, obrigada pela vida de Jesus nas nossas vidas. Obrigada pela morte, pela ressurreição, obrigada pela cruz que define as nossas vidas e nos trouxe salvação, nos trouxe vida eterna e nos trouxe uma vida em abundância na terra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos escolheu primeiro e através do Senhor o reino de Deus foi estabelecido na terra. Usa-nos nessa noite para que a voz do Senhor seja estabelecida através da sua palavra, que é viva e eficaz, e que principalmente o Espírito Santo do Senhor, que convence cada coração, cada vida, possa penetrar nos corações aqui existentes e fazer algo novo, trazer novidade de vida e principalmente, Senhor, entendimento da sua palavra, multiplicando em aplicabilidade nos seus dias. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e é no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui. Amém. Abre comigo agora em João 14, 23. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Então, se alguém amar a Jesus, vai amar obedecendo a palavra. E o Senhor nosso Deus nos amará. E nós estaremos com Ele através de Jesus. Então nós precisamos entender que Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida, o primeiro passo que nós precisamos compreender nessa noite é que nós temos, para que
possamos viver neste caminho que é Jesus, nesta verdade e nessa vida, é a nossa própria vida, o nosso caminho dentro do único caminho, a verdade dentro da verdade, que é Jesus, e a nossa vida dentro da única vida, que é Jesus. Mas para isso, eu quero repetir, você precisa ter aceitado Jesus na sua vida. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Jesus precisa ser o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, do seu coração e da sua casa. Depois nós precisamos amar a palavra de Deus. Quem ama Jesus, ama a palavra de Deus, a Bíblia. Quem ama Jesus, quem tem o caminho, a verdade, a vida, ama a palavra de Deus. Eu orei pela Carol achando que ela estava em casa, mas essa menina é de fé, ela está aqui, né? Ela está sendo curada da dengue em nome de Jesus. Fiquei até olhando assim para ver se era você mesma. Glória a Deus pelas mulheres de fé dessa igreja. E nós precisamos entender que quando nós amamos Jesus, nós amamos a palavra e Deus nos ama, porque não tem como. Nós precisamos entender que o óculos de Deus é Jesus. O Senhor nos vê através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos liga, é Ele que é a ponte que nos leva até Deus. Então nós precisamos compreender que através dessa ponte, desse caminho, dessa verdade que é Ele, o Cristo, quando eu amo a palavra, eu amo Jesus. Então, para que eu entenda que eu tenho o caminho, a verdade e a vida, eu também preciso compreender que não foi só, e quando eu digo só, não é no sentido reduzindo a importância, mas dizendo que não é só eu dizer em uma oração que eu tenho Jesus Cristo, que eu o aceitei na minha vida, que Ele é bem-vindo no meu coração. Eu preciso olhar e perceber em mim se eu amo a palavra, se eu medito na palavra diariamente, se eu tenho intimidade de comunhão com a palavra de Deus, porque Jesus nos assegura que quando nós o amamos, nós amamos a palavra, nós amamos as Escrituras, e nós, além de amarmos, nós aplicamos as Escrituras na nossa vida. Então, amar, querida igreja, é obedecer a palavra de Deus. E como que eu vou obedecer uma palavra se eu não a conheço? Então, quando nós conhecemos Jesus e o aceitamos como nosso único Senhor, nós começamos um relacionamento com Ele. Talvez você que está aqui nessa noite ainda não teve essa oportunidade, ou não teve a escolha e a decisão de fazer uma oração o aceitando como seu único, suficiente Senhor e Salvador. E se não fez, que essa noite seja a sua escolha e a sua decisão. E se você que já fez, e muitos de nós aqui que estamos, tenho a certeza que fizemos, nós precisamos começar a analisar quem é Jesus. E o quanto tem de Jesus na nossa vida. O quanto nós resplandecemos a presença de Jesus. E não há como nós resplandecermos a presença de Jesus não obedecendo a palavra, não amando a palavra. Então, na palavra, ela diz quem é Jesus. Ela me ensina quem é esse caminho, quem é essa verdade, quem é essa vida. E muito além do que me ensinar quem é Ele, ela me amplia a andar nesse caminho, nessa verdade, nessa vida. E eu começo a ser relacionada e eu vou fortalecendo as minhas estacas e ampliando a minha tenda espiritualmente. E vou alcançando níveis de intimidade por amar e amar obedecendo a palavra de Deus. Então, no início, quando nós começamos a relacionar com Jesus, a gente precisa mergulhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque a gente precisa ter sede e fome de quem é Jesus. E muitas vezes passa ao longo do tempo, né, dos anos da nossa vida, e a gente acredita que a gente já está sabendo caminhar no caminho, na verdade e na vida. E aí é que mora o perigo, porque nós precisamos compreender que todos os dias, assim como as misericórdias do Senhor se renovam pela manhã, assim como nós recebemos livramentos os quais nós nem sabemos, assim como a graça e a misericórdia dele dura para sempre, o nosso coração precisa ser rendido a Ele
o amando e amando a palavra dele como no início. Nós precisamos entender quem é Jesus e quem nós somos em Jesus. Se nós olharmos, nós podemos saber que nós temos Deus. Mas será que Deus te tem? Você tem Jesus, mas Jesus te tem? Essa é a pergunta. Você aceitou Jesus em uma oração. Você manuseia a Bíblia. Você começa a conhecer do que está escrito na Escritura Sagrada. Você começa a se apropriar do que está escrito. Mas você tem uma vida devota a quem é Jesus. A Bíblia diz que nós devemos orarmos pela manhã, orarmos à tarde, orarmos à noite e orarmos de madrugada. Existe versículo para a manhã, e versículo para o meio-dia, versículo para a tarde, versículo para a noite, versículo para a madrugada. E aonde que eu e você, os nossos corações estão nesses versículos? Eu quero ler de novo, bota de novo, Elias, por gentileza. E nós vamos ler. Eu vos preveni, não, nós vamos voltar lá, vou voltar para você. Você está na sequência. João 14, 23. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. É necessário conhecer a palavra para obedecê-la. E aí a Bíblia diz em Salmos 5:3, não precisa pôr, Elias, mas está escrito que pela manhã nós buscamos o Senhor em súplica e oração. Pela manhã nós buscamos o Senhor e o esperamos. Existe uma oração pela manhã, no caminho, na verdade, na vida. O Salmo 91, em todos os seus versículos, do 4 para baixo, ele começa a dizer: ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Aí ele fala da seta que voa de dia e da mortandade que assola ao meio-dia. Depois a Bíblia diz em Salmo 4:8, para a noite, em paz me deito, logo pego no sono, porque só o Senhor, só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Sabe, gente, essa vida com Jesus, ela é uma vida de realidade, de verdade. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós passamos a conhecer Jesus, não tem como mais você, que é filho de Deus, através de Jesus, não ter relacionamento diário com ele. Jesus, quando ele estava indo para o Getsemane, ele estava no Getsemane, na verdade, já estava se aproximando da crucificação. Ele olha para os seus discípulos que estavam com ele, que ele chamou para estar com ele, João, Pedro e Tiago, eles estavam dormindo. E ele fala: poxa, vocês não podem orar comigo pelo menos uma hora? Pelo menos uma hora? O caminho, a verdade, a vida que é Jesus, ele tinha um estilo de vida de oração. E quando eu conheço, eu passo a ser como ele. Gênesis 1:26 diz que a Trindade se reuniu. Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Cristo tem uma semelhança de quem que é o caminho, a verdade e a vida, que anda junto com o Pai. E o Pai com ele, um só eles são. E eu e você precisamos começar a analisar o nosso estilo de vida. Como é pela manhã, como é no almoço, como é à tarde, como é de noite, como é de madrugada. Porque existe uma bênção específica para a oração da madrugada. Embora a Bíblia também diz que aos seus amados dá enquanto dormem, então é necessário dormir, ele acrescenta enquanto nós dormimos. Mas quando o Espírito de Deus nos convida a levantarmos, você vai ver aqui comigo também que Jesus orava pela madrugada. E nós precisamos pensar que tipo de vida eu tenho. Você brinca de ser de Jesus, o caminho, a verdade e a vida? Ou você tem andado lado a lado com esse que é Cristo, o Jesus, o caminho, a verdade e a vida? Abre comigo em João 16:33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhas paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Joga na outra versão, se der aí, que fala que tem de bom ânimo. Jesus, ele nos instrui, ele nos preveniu, ele nos alertou. E quando nós andamos com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, preste atenção.
filhinho de Deus, filhinha de Deus, nós não somos pegos desprevenidos. Tudo Ele nos avisará. Porque quem busca, encontra. Quem busca, acha. Quem bate, Ele abre a porta. Buscai e achareis. Pedi, dar-se-vos-á. E aí a gente precisa olhar como está o nosso estilo de vida. Porque nós sabemos quem é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como está escrito em João 14:6. Mas como está o seu caminho? No caminho que é Jesus. Como está a verdade estabelecida na sua vida, na única verdade que é Cristo e que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E como está a sua vida, que precisa ser uma vida dentro da única vida, que foi derramada na cruz do Calvário por nós, e ressuscitou e vivo está, e que assenta ao lado do Pai, nos assiste, advoga por nós, intercede e cuida de nós diariamente. Como está a nossa vida nele? Porque quando nós lemos, a Bíblia diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto final. Jesus, ele nos alertou para nós termos bom ânimo. E bom ânimo não é pouco ânimo não, amados. É bom ânimo mesmo. É no dia da tribulação, da aflição, da dificuldade, daquilo que você pensa agora é impossível. É aquele desespero que você pensa, como é que eu vou fazer agora? É aquela tribulação, são os ruídos externos, são aqueles ocorridos do dia a dia, aquela rotina ativa e aquela rotina exausta, aquela rotina cheia de situações, mas tem de bom ânimo, eu venci. Como você vai saber? Como você vai ter esse bom ânimo se você não está ligado e conectado a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida? Preste atenção, se só confessarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração que Ele é o único Senhor e Salvador, tivesse resolvido todas as nossas vidas, todas as nossas situações, nós não estaríamos mais na terra. Nós já estaríamos no céu, confessamos e fomos para o céu. Mas nós confessamos com a nossa boca, crendo com o nosso coração, e nós precisamos caminhar diariamente, declarando a palavra de Deus. E declarar crendo no nosso coração, vivendo. Quando eu declaro, eu tenho bom ânimo. Quando eu acordo e digo pela manhã, eu busco o meu Senhor. Deixa eu dobrar os meus joelhos. Deixa eu tirar um tempinho. Sabe por quê, filhos e filhas de Deus? Se precisar sair mais cedo para uma viagem que você quer, você acorda mais cedo. Você coloca o relógio para despertar e, se brincar, ainda acorda antes do despertador, porque você está ansioso para viajar. Se há uma promoção no outro dia no seu serviço que você sabe que vai rolar, a mesma coisa. Se há algo que você está esperando tanto no outro dia, e por que não ter um estilo de vida diariamente, pela manhã buscar o Senhor, antes de sair de casa? Por que não acordar minutos, meia hora, uma hora? Porque a Bíblia diz que pelo menos uma hora. Mas vamos começar então, para que você comece a ter um estilo de vida que vai te ativando, 15 minutos, 30 minutos, meia hora, até você chegar nessa uma hora de sair mais cedo, ou de ter o seu momento de ter um devocional, e você vai começar a se alimentar para ter bom ânimo. Para ter bom ânimo. Nós precisamos do bom ânimo diário para que nós consigamos viver o que está escrito através do único caminho da verdade e da vida. Nós precisamos sair do natural, sendo seres humanos, quando nós estamos conectados naquele que é sobrenatural. E aí eu estou na terra, mas através de Jesus, o reino de Deus eu trago na terra. E aí eu implanto uma cultura do céu internamente na minha vida. Então primeiro eu aceito, esse é o primeiro passo, aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. E o segundo é amar a palavra de Deus. Eu preciso amar mais a palavra do que a mim mesma. Porque quando eu amo a palavra, eu aprendo quem eu sou. E aí eu vou aprender a me amar. E aí eu vou começar a aprender a estabelecer mandamento, que é o quê? Amar o próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. Mas primeiro eu preciso amar a palavra. Eu amarei a palavra, assim eu amarei a Jesus. Está escrito na Bíblia que quando eu amo Jesus, eu obedeço a palavra. Então como eu obedecerei se eu não conhecê-la? Eu preciso ler Bíblia diariamente. Diga isso para me ouvir. Eu preciso ler Bíblia diariamente.
Agora eu escutei, agora fale para você mesmo te ouvir. É com você. É com você. Porque Ele já fez por nós. Jesus, o caminho, a verdade, a vida, Ele já fez. Está consumado. Agora, o quanto eu quero viver e o quanto eu quero ter esse bom ânimo nos dias difíceis, isso cabe a nós. Sabe, recentemente eu estava vindo de um determinado lugar e eu peguei a rodovia. Estava vindo da casa dos pastores Kevin, Mota ali, a pastora Ana, eu estava na rodovia. E eu estava ouvindo meu louvor normal e peguei uma rodovia. E naquele dia especificamente eu estava vivendo uma aflição, uma tribulação. E na rodovia, em direção indo para minha casa, tinha muitos carros, era horário de pico, então era entre 18 horas a 18h30, próximo ali do Parque Sabiá, lotado de carro indo, voltando, aquela coisa, buzina, um dá seta, o outro não sei o quê. E aí passa um avião. E eu olhei para aquele avião e Deus disse para mim: é assim que você precisa ser, e os meus, como esse avião. Aprender que quem tem bom ânimo não vê as coisas aqui no natural e nem o que está ao seu redor, vê de cima para baixo. Se você estivesse nesse avião, você não estaria ouvindo esses ruídos, você não estaria sentindo pressionada com esse tanto de carro, seta daqui, barulho dali, buzina dali, mas você estaria em uma posição que você teria uma visão mais abrangente. Quem me tem uma visão abrangente, porque tem bom ânimo, triste. Naquela hora meus olhos espirituais se abriram, meu coração amoleceu, os meus ouvidos ouviram melhor espiritualmente, e eu comecei a declarar a palavra de Deus. E eu comecei a dizer: perdão, Senhor, porque eu deveria ter te invocado pela manhã e declarado quem o Senhor é através da palavra. Mas graças a Deus que a sua misericórdia me alcançou já nesse dia de hoje. E na verdade, a revelação da verdade verdadeira da palavra do Senhor entra no meu coração agora. E eu comecei a declarar a palavra, profetizar a palavra, declarar sobre a minha vida. Declarar sobre a situação. Sabe qual que é o problema? É que a gente olha para a situação e começa a falar para a situação da situação. Seja ela qual for. E a gente precisa, na verdade, ter bom ânimo. Olhar para a cruz e para Jesus. E começar a olhar para a situação, para o sentimento, para a circunstância, a palavra de Deus. E ao dizer a palavra de Deus, nós estamos dizendo a verdade. Nós estamos profetizando o que é vivo e eficaz. E não tem circunstâncias, não tem ruídos, não tem pressões, não tem nada e ninguém que possa resistir contra a palavra de Deus. É a palavra de Deus e é no nome de Jesus. E por isso nós temos que caminhar com esse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, aplicando quem Ele é. Aonde estão os seus olhares? Para baixo ou para cima? Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que nós precisamos elevar os nossos olhos para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Mudemos o nosso estilo de vida tendo o único caminho, a verdade e a vida. Queridos, nós que temos Jesus como nosso único suficiente Salvador, nós temos tudo de mais importante na face da terra, no céu e em qualquer lugar. Tudo de mais importante e poderoso. Abre comigo em João 13:34. E a Bíblia diz assim: o novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. É também prática de quem tem Jesus e que anda no caminho, na verdade, na vida, que é Jesus, o amor. Nós precisamos o aceitar, nós precisamos amar a palavra e nós precisamos ter em nosso coração o ato de mandamento de amor. Amar as pessoas, amar os perdidos, amar aqueles que carecem de mais necessidade de ajuda do que nós. Amar aqueles que ainda não conseguiram viver o que nós, que por nos aproximarmos primeiro de Jesus, na verdade, a Bíblia diz que Ele é quem nos escolheu primeiro.
não foi nós que o escolhemos, mas que nós possamos compreender que a partir do momento que nós fomos escolhidos por Ele, nós fomos escolhidos para cumprir um propósito nele. E não porque Ele nos ama mais do que outras pessoas que ainda não conheceu. Não, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, a humanidade. Então o amor é igual. Jesus me ama assim como Ele ama aquele que ainda não o aceitou. O amor é para todos. Mas cumprimento estabelecido em propósito, em plano que Ele tem para cada um, é para aqueles que o têm. E para aqueles que andam com Ele no caminho, na verdade, na vida. Então nós precisamos aprender a ler a Bíblia, a amar a palavra, mas praticar em amor. E aí eu quero que você comece a compreender quais são os seus atos. Os atos de amor que você tem para com os que o Senhor te entrega e para com aqueles que já são seus. Sangue do sangue, pessoas que você já convive. Como é que é o seu coração? Porque nós precisamos todos os dias entregar o nosso coração para Jesus, para que nós consigamos viver o que Ele realmente é. Quando nós olhamos para Jesus, existe uma linhagem na vida de Jesus, né? Ele nasceu biologicamente e Ele tem também a linhagem divina. Quando nós olhamos para esse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele tem uma linhagem biológica, porque Ele veio de Maria, que era de José, e que de José veio a descendência de José. Então, quando a gente olha para ele tem uma história. Ele tem uma história que ele veio do povo de José. Ele tem uma história que ele é de uma linhagem divina, porque ele é o Filho de Deus, sendo ele o próprio Deus. E a gente começa a olhar que o verbo se fez carne, como está escrito em João 3, para que eu e você pudéssemos termos uma referência, um modelo de como ser nessa terra. Preste atenção. Muitos de nós modelamos muitas coisas na internet hoje. Quem é da área digital, então, modela muito. E nós começamos a preparar a nossa vida modelando as pessoas. Pois eu quero te dizer que a maior modelagem, ela precisa ser aplicada na sua própria vida, se você é de Jesus. E nós vamos precisar ter um testemunho de vida com aquele que é o modelo, que é Cristo. E modelar a nossa vida no Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Como eu vou modelar? Conhecendo a palavra de Deus. Então, quando eu olho para Jesus, até quando ele nasce como um bebê, como ele tem ali sua família que foi adotado por José, e quando ele cresce como um menino, ele se torna um adolescente, até Jesus, começar a cumprir o ministério dele, ele cumpriu princípios, ele cumpriu regras, ele cumpriu valores estabelecidos pela cultura dos judeus. E quando Jesus foi iniciar o seu ministério, ele primeiro faz algumas práticas que eu e você precisamos aprender com ele. E quem tem uma vida com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, não tem como não ter as mesmas práticas de Jesus. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus 4. Na verdade, coloca aí primeiro em Mateus 3. Do 1 ao 3. Lá no versículo 1. Mateus 3, 1, Elias. Isso. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Glória a Deus. João Batista anuncia a vinda de Cristo. Anuncia, na verdade, a preparação do reino dos céus na terra, que é Jesus. E Jesus, quando chega em João Batista, ele já poderia falar: valeu, João, bate aqui, a gente se viu no ventre, você, da sua mãe Isabel, eu no ventre de Maria.
né, aquela que foi escolhida, mulher graciosa, para representar uma mãe na terra para mim, porque Ele é Deus, então Ele é poderoso, Ele é maior que todas as coisas. Ele que tem poder, não Maria. Então Ele podia bater lá e falar: valeu, João Batista, até aqui, você já anunciou, eu toco para frente. Mas a gente sabe que não foi assim. Jesus batizou. Jesus entrou nas águas e batizou. Então não tem como eu conhecer Jesus e dizer que eu o tenho como meu caminho, verdade e a vida se eu não for batizado nas águas. É princípio, é cumprimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus é que nos ensina a descermos as águas, a sermos batizados. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele se fez homem e foi o modelo nessa terra, é o modelo nessa terra, é o mestre, é a referência que nós temos. Ele batizou. E ao ser batizado, a Bíblia diz em Mateus 4, e depois você pode ler, do versículo 1 para frente, que Jesus, ao sair das águas, né, e quando ele é batizado, ele escuta a voz de Deus como Pai: este é meu filho amado, em quem eu tanto tenho prazer, em quem tanto me comprazo. A identidade dele é selada e é pulverizada para que todo mundo ouvisse que ele era o Filho de Deus. Ele sai das águas e vai para o deserto. E a Bíblia diz que foi conduzido pelo Espírito de Deus. Então eu quero te dizer que quem tem Jesus como o caminho, a verdade e a vida, tem uma vida de jejum. Porque jejum é uma demonstração de adoração a Deus. Jesus sai do batismo. Ele sela que ele é uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se faz novo. E ele vai para o deserto, conduzido pelo Espírito de Deus a jejuar 40 dias e 40 noites. Ele foi orar e jejuar. E se você quiser ler depois, está lá em Mateus 4, do 1 ao 11. E aí aqui a gente começa a ver que tem uma vida de oração e uma vida de jejum. Então primeiro eu aceito Jesus. Segundo, eu aprendo a amar a palavra de Deus. Terceiro, eu aprendo a ter mandamento, que é amar as pessoas. E começo a ter uma vida de modelo a quem Cristo é. Qual vida? Passar pelo batismo, ter uma vida de jejum e de oração. E entender que o jejum é uma adoração a Deus. Que buscar Deus em jejum e em oração é ter testemunho que o Filho de Deus habita em mim, Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando eu não estou jejuando, eu tenho que ter uma reflexão de como que está a minha intimidade com Jesus. Porque Jesus foi para o deserto e através da palavra de Deus ele vence Satanás. Está escrito, está escrito, está escrito. E aí quando nós olhamos para o livro de Tiago, a Bíblia diz que, Tiago 4:7, que sujeitai-vos a Deus. Como eu sujeito a Deus? Conhecendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, lendo, orando a palavra de Deus, profetizando a palavra de Deus, orando a palavra de Deus e jejuando. Sujeitar a Deus. E aí a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem como o diabo fugir se não houver primeiro a sujeição a Deus. Sujeitar a Deus está em primeiro lugar. E não tem como a gente fazer jejum sem oração, sem consagração. Não tem como você fazer jejum e não amar o seu irmão, de sangue e não de sangue, o da igreja e o de casa. Não tem como a gente estar lá jejuando e orando e não ler a palavra de Deus. Vai lá, põe um filme ou vai trabalhar e fica só pensando na hora de entregar o jejum para comer. Isso não é uma vida de modelo. Porque Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites vencendo o diabo. Está escrito. Ele é a própria palavra, gente. Mas eu e você que o temos como nosso Senhor e Salvador, e que queremos o caminho, a verdade e a vida, que é Ele, nós precisamos modelar as nossas vidas. Pense como você está quando você acorda. Quais são as primeiras palavras que saem da sua boca? Tem louvor?
tem oração, tem palavra sendo profetizada, ou tem logo uma murmuração, ou tem logo uma contenda, tem logo uma discórdia, tem logo uma preguiça? Como é que está aí a sua vida? Porque Jesus, depois que ele sai do deserto, eu quero te contar que ele começa a ter um estilo que eu e você precisamos ter. Jesus teve um estilo de sermão, ele ensinava a palavra de Deus para as multidões, e isso me faz pensar e raciocinar que eu e você, aonde quer que nós estejamos, seja o que nós estivermos fazendo, nós precisamos ensinar a palavra. E ensinar a palavra não é dizer, olha, a Bíblia diz isso, isso e isso. A gente até deve dizer, tem um versículo na Bíblia. Eu gosto muito de usar isso quando eu estou dando uma aula, um curso, um atendimento com um paciente. Eu pego ali um espacinho, porque o diabo ele espera brechas. E eu espero espaços para eu alcançar território para Jesus Cristo. E aí é um espacinho que eu falo, sabe, tem um versículo que é escrito na Escritura Sagrada, na Bíblia, aquele livro que é a Bíblia. E ele diz assim, 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 assim. E eu acredito que isso encaixa muito agora para a ocasião que você está vivendo. A maioria das pessoas, ela tem o Salmo 91 dentro de casa. A Bíblia aberta, empoeirada. E recentemente eu falei nos stories do meu Instagram, gente, a palavra ela não vai soltar lá de dentro e entrar em você e fazer. É você que busca o Senhor. É você que para orar e buscar a palavra. É você que entra no caminho, na verdade, na vida e modela a sua vida. E Jesus, ele pregava para as multidões. A Bíblia diz que aonde ele ia, a multidão seguia. E que ele pregava para as multidões, que ele ensinava como sermão. Bem-aventurado os pacificadores, pois eles herdarão o reino de Deus. E ele falava para a multidão. Mas de repente, no mesmo momento que ele estava pregando para a multidão, Jesus curava alguém. Um enfermo passava e ele curava essa pessoa. Quantas pessoas passam pelo nosso dia e que apresentam enfermidades, e você e eu paramos e dizemos, vem cá que eu quero orar com você. Vamos orar no nome de Jesus, porque no nome de Jesus tem poder e você vai ser curado. O quanto de nós recebemos notícias que assustam a nossa alma e o quanto nós imediatamente aplicamos a verdade, o caminho e a vida. Imediatamente aplicamos a palavra de Deus. Imediatamente. Porque o quanto nós tivermos de Jesus e modelados em quem Ele é, imediatamente nós vamos ter ações conforme Jesus é. Abre aí comigo para você ver em Mateus 8, do 1 ao 3. Mateus 8, do 1 ao 3. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Ele estava pregando, fazendo um sermão, gente. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Simplesmente, simples assim, ele estava ministrando no sermão, no monte, desceu, pode ser que era o monte das bem-aventuranças, e aí ele desceu. Quando ele desce, um leproso vai até ele. Nós precisamos ir até Jesus. E aí ele fala, Jesus, se o Senhor quiser que eu fique limpo, cura-me, purifica-me. E Jesus diz, eu quero que você seja limpo, seja curado. Limpo você está, purificado. Acabou. Agora eu quero aqui que nós comecemos a analisar. Quantas enfermidades tentam assolar diariamente os que são de Jesus? E quantas enfermidades tentam também assolar os que estão próximo de nós? E nós temos a oportunidade e o privilégio de aplicar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. O poder do nome de Jesus. Imediatamente. Ontem nós estávamos vindo de um determinado aniversário, eu e o apóstolo, ele recebeu uma notícia. E aí ele um pouco ficou, né? Porque quando a gente ama as pessoas, a gente não quer que ninguém fique doente. Aí logo ele, falei, amor, vou morar agora, dentro do carro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém, amém. Nós precisamos ativar a nossa fé imediatamente. O médico, ele pode dizer alguma coisa, mas o médico dos médicos, que é o caminho, a verdade e a vida, ele já disse na cruz do Calvário: está consumado. Jesus já fez e já disse: está consumado. Eu tenho uma amiga, gente, que a gente já teve o privilégio de tê-la aqui na igreja. E ela teve, há alguns anos atrás, um câncer de mama. E ela é mãe de uma criança que hoje está chegando aos seus 11 anos de idade. Eu tive o privilégio de ganhá-la para Jesus. Ela foi a minha primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. E ela, quando teve o câncer, eu fiquei um pouco assombrada. E ela, quando eu a vi, ela me confrontou a fé dela. Eu a ganhei para Jesus. E quando eu a vi, ela teve que arrancar um seio. Ela é nova, igual a mim, até nós duas temos a mesma idade. E quando isso tem 5 anos que ela teve o câncer. E ela recebeu aquela notícia, mas ela falou: eu estou curada. Eu estou curada e eu vou viver o que Jesus tem para a minha vida. E ela começou a profetizar a palavra, ela começou a declarar, ela falou: Trícia, eu já amava Jesus, mas agora eu não perco tempo. Eu prego fora, dentro, em qualquer lugar que eu tiver oportunidade. Recentemente eu estive com ela e a gente conversando, eu a acompanho. E hoje ela mora no Rio de Janeiro, porque o filho dela joga para o Flamengo no Rio de Janeiro, sustenta ela e o marido dela. E aí eu conversando com ela, então ela tem uma vida que ela acorda, ela medita, ela ora, ela vai para a praia, ela volta, ela anda de bicicleta, ela está lá numa vida que eu falo para ela: amiga, você está no céu já. E aí a gente conversando, ela está com metástase agora. Eu conversando com ela, ela não está com metástase. Ela diz: o médico disse que eu estou com metástase. O exame disse que eu estou com metástase. Mas o meu corpo não está em metástase. Amiga, eu vou ficar bem. Esse tratamento já aconteceu. Porque eu vou viver o quanto eu tiver que viver aqui na terra, o quanto Deus tiver para mim. E Ele sabe que eu quero viver muito. Eu tenho a eternidade, mas eu esperei muito para poder ter Ele aqui também e para viver com meu filho. Aquilo dói os meus ossos quando eu escuto, porque andar com quem tem fé realmente não é andar nessa terra. Não é. É estar num lugar que realmente quem anda com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, não vive das coisas dessa terra. E quando eu olho para ela não fica feia nunca, ela não está descaída nunca, ela está com aquela beleza natural dela sem o seio, a prótese que ela colocou rejeitou-se, e ela teve uma infecção generalizada, a bichinha renasceu de novo com Jesus. Você olha para ela está sempre sorrindo, sempre com uma palavra de graça, com uma palavra de alegria, profetizando. Agora eu quero te contar, nem eu e você temos câncer e não vamos ter em nome de Jesus. Como que está a sua vida? Que estilo de vida você está tendo? Porque ela acorda e adormece feliz. E declarando, e cantando, e louvando, e adorando a palavra, e meditando na palavra, e dizendo: vai acontecer, vai dar tudo certo. Não passa um na frente dela que ela não fala: vem cá, eu vou orar com você. Ela está no Rio de Janeiro, vem para Uberlândia fazer o tratamento de câncer. O hospital de câncer conhece ela inteira. Ela chega a ter um apelido. A miniatura de Jesus chegou. Porque ela está fazendo uma quimioterapia, uma rádio, ela está falando de Jesus, ela está rindo com um, ela está conversando com um está vomitando, ela está ajudando, ela está ali. Gente, nós temos o caminho, a verdade e a vida. Nós temos tudo que nós precisamos ter. E por isso Jesus disse: tem de bom ânimo. O que é que tem afligido a sua alma? O que é que tem te feito ficar de cara feia? O que é que tem te feito muitas vezes perder o ânimo facilmente? O que é que tem te feito muitas vezes acreditar que para você não deu certo, sendo que a palavra de Deus diz que você já é tudo que é para dar certo, que você é escolhido, que você é escolhida, que você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece, que não há impossíveis para Deus? Por que muitos de nós que aqui estamos queremos nos apropriar numa inverdade, aquilo que não é verdade? Jesus chegou na casa de Pedro, da sogra de Pedro, a bichinha estava com febre.
pois ele orou por ela, pôs a mão nela, e a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. Uma febre. E às vezes as pessoas têm febre, a gente fala, vem cá, vou te dar uma dipirona. Vamos observar, porque pode ser que é isso, isso, isso e isso. Vamos esperar quantos dias? 72 horas, 48 horas, 24 horas, vamos ver. Se passar de não, ter que ir no médico. O médico dos médicos habita em mim, em você. E a gente pode falar, vem aqui, vou pôr a mão na sua cabeça. Toda enfermidade, febre, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não te aceito. Seja o que for, de onde você vê, você vai voltar em nome de Jesus. A dipirona é só dano, mas não vai voltar mais. Em nome de Jesus. Nós precisamos nos apropriar de quem Ele é. Mas para que nós nos apropriemos, a gente precisa estar convivendo com Ele. A gente precisa conviver com Ele. A gente precisa ter coragem para conviver com Ele. A gente precisa ter ousadia para caminhar com quem Ele é. E para modelar quem Cristo é. Para ter coragem suficientemente para assumir esse modelo que nós precisamos ter na nossa vida. Jesus entrou na casa de Pedro e fez o discipulado com ele. Porque Jesus desceu do monte, estava num sermão. No sermão ele curou o leproso. Do leproso ele entra na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. E a Bíblia diz que imediatamente a sogra de Pedro se levanta e começa a servir a Jesus e todos que ali estavam. A gente precisa também apropriar da palavra e dizer, eu posso estar sentindo alguma coisa, mas o que eu estou sentindo não faz parte da minha vida. Então eu continuo, em nome de Jesus, vou levantar dessa cama, vou arrumar o que eu tenho para arrumar, vou trabalhar do jeito que eu tiver que trabalhar, profetizando, declarando a palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus, Tiago 4:7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. João 14:6, por favor. Não. João 16:33 de novo. Tem de bom ânimo. Nós precisamos aprender a ter bom ânimo. Mas ter bom ânimo, a gente precisa entender que quando eu olho para essas duas palavras, bom ânimo, nós precisamos ter muito relacionamento com quem Jesus é. Porque realmente não é fácil, eu sei. Eu também sou gente como você. Mas Ele nos disse que nós teríamos dias de tribulações e aflições. Mas Ele as venceu. O lance está em eu olhar para a cruz, em quem Jesus é, e dizer, Ele já venceu. Já está consumado. Portanto, hoje, nessa noite, nós precisamos reconhecer. Quem é Jesus? Você o tem? Você já o aceitou? Você já fez uma oração um dia? Eu, Senhor, abro meu coração e declaro com a minha boca, confesso com a minha boca, acreditando no meu coração que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você já fez essa oração, você precisa começar a analisar o quanto você tem tido uma vida de modelar quem Cristo é. De amar a palavra, de amar o próximo, de ter uma vida de jejum e uma vida de oração, de ter uma vida de cumprimento do que está escrito, que o próprio Jesus vivia pregando a palavra, curando os enfermos. Ora outras, ele estava na casa dos seus discípulos discipulando, e outra hora ele estava afastado para orar e se abastecer. Jesus buscava se abastecer. Ele buscava Ele e o Pai, que são um, mas ele afastava para orar. Então você precisa também começar a entender como está o seu secreto. Como está a sua vida de oração. Como está a sua vida de busca? Porque Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele tinha um estilo de vida de sermão, um estilo de vida de cura, de sinais, prodígios e maravilhas. Ele tinha um estilo de discipulado, de entrar na casa dos seus discípulos. E Ele tinha um estilo de estar Ele e o Pai a sós. Então nós precisamos modelar esse caminho, essa verdade e essa vida. E nós precisamos também analisar o quanto que dentro de nós tem práticas diárias de quem Ele é. Você é uma pessoa que imediatamente abre a boca para profetizar a palavra de Deus. Você é uma pessoa que imediatamente profetiza a palavra e não olha para a circunstância.
Você é uma pessoa que modela Jesus, o caminho, a verdade e a vida? Nessa noite é a noite de nós reconhecermos Ele e de nós o buscarmos, enquanto nós podemos o buscar, e viver enquanto nós podemos viver o que Ele tem para nós. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. E eu gostaria que você começasse a orar, que você começasse a falar com Ele, que você começasse a declarar sobre quem Ele é na sua vida. Porque se você tem intimidade com Ele, você tem palavras para dizer para Ele. Muitos de nós já descemos as águas, e muitos aqui precisam descer as águas, batizar como Jesus batizou. Muitos de nós jejuamos muito por muitos tempos e anos. Muitos de nós aqui precisamos nessa noite voltar a jejuar como um dia você jejuou, que o Espírito Santo te convidando. Muitos de nós aqui também já oramos muito, mais de 1 hora por dia. E nessa noite eu acredito que nós precisamos voltar a orar por muito mais horas dentro do nosso secreto ou na nossa casa. E nessa noite também é dia de ativar sua fé na cura. Porque muitos de vocês que aqui estão também já imediatamente houve momentos na vida de vocês que foi usado na sua própria vida ou na vida do outro para declarar cura, libertação. E talvez você caiu numa normalidade e que você acredita que é assim que tem que ser. Eu quero te dizer nessa noite que o que tem que ser é Jesus na sua vida. É o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que pode fazer todas as coisas. A Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer. Comece a orar em nome de Jesus. Você não depende da minha oração, não depende do louvor. Você depende exclusivamente de Jesus e de quem Ele é. Em nome de Jesus. Comece a profetizar sobre a sua vida, a profetizar sobre os seus filhos, a profetizar sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, mas acima de tudo, profetiza a palavra de Deus na sua vida. Profetiza, libere a palavra que é viva e eficaz. E Jesus, o caminho, a verdade e a vida, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer curar qualquer enfermidade que estiver neste lugar. Ele quer curar qualquer sentimento inoportuno que não cabe dentro de você, porque na cruz foi vencido qualquer sentimento contrário à palavra de Deus. Oh Espírito Santo, oh Jesus, tome-nos nessa noite. Fale conosco, Senhor, além do que nós